Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem, graças a Deus por aqui estamos bem. E hoje iniciando aqui mais um vídeo, pessoal, quero estar aqui mais constante, gente. Apesar de eu ter me afastado, né, uns dias daqui, gente. Pessoal, vocês vão ver aí o meu olho bastante vermelho, o meu nariz, gente. E eu confesso pra vocês, pessoal, que eu tenho um grande defeito, gente. Eu não posso chorar, porque na hora que eu choro, todo mundo sabe que eu chorei, né? Eu admiro demais aquelas pessoas que choram e nem parece, sabe? Escorrega dos olhos, nem parece que chorou. Mas, gente, quando eu oro, né, eu sempre gosto de orar pela manhã e hoje eu acabei, né, esquecendo, né, que eu ia gravar esse vídeo, mas eu tô, tipo, com cara de choro aí, gente, se não me importa, não tô nem aí, né, que alguém pode interpretar mal, né, achar que eu tô triste, alguma coisa assim, mas não é, pessoal, é porque sempre que eu oro, gente, porque a Bíblia diz, né, que a Bíblia fala, gente, de um homem muito interessante na Bíblia, que é de Davi. A Bíblia diz que Davi se quebrantava diante do Senhor, né? Quando Davi pecava, ele se prostrava diante do Senhor, ele se derramava. Então, gente, eu acredito que a nossa oração, a nossa adoração também a gente temos, né? Nós temos liberdade de adorar a Deus da forma que nós quisermos, né, gente? Então, releve aí, né, qualquer pessoa que possa entender mal, né? Aqui a minha cara de choro, mas foi isso, gente. Eu orei primeiro hoje, né? E agora, muito próximo de gravar o meu vídeo. E eu acabo, gente, ó, eu acho, sabe, desde criança eu tinha um problema de vista, né? E hoje eu tenho desse olho. Mas só, gente, que não é nem tanto isso. Aqui, ó, as pálpebras do meu olho, elas acabam inchando, gente, de repente, sabe? E eu tô pensando que eu vou pro restaurante, né? E eu sei, né, assim, as pessoas, eles podem interpretar mal, porque hoje a gente não pode mais chorar. A gente não tem... Quando você vê alguém chorando, sabe, que aquela pessoa não tá doente nem nada, a pessoa, tá com depressão, é isso. Então, sabe, coisas absurdas. Eles não entendem que a gente pode chorar de alegria, sabe? A gente não pode chorar quando a gente se emociona, porque para as pessoas hoje todo choro já é sinal de depressão, quando na verdade não é, né? Gente, aí eu vou gravar esse vídeo aqui, né? Eu vou dar uma organizada. E outra, gente, eu vou gravar com a minha câmera frontal, porque assim eu vou saber se o meu celular tá gravando ou não. Aí dá uma tremidinha aí que eu vou colocar bem aqui. Aí, gente, eu vou começar organizando bem aqui, dar uma limpadinha aqui nesse armário. E, gente, eu tô achando ruim, né? Porque às vezes vocês não conseguem acompanhar passo a passo do que a gente... Ó, pessoal, eu tava até gravando aqui, parou bem aqui rapidinho. Ah, gente, eu não sei se eu já mostrei pra você, mas isso aqui são mais sementes de corante. Eu ganhei essas sementes pra mim... Como é que diz? Pra mim fazer um corante, e até agora eu nunca fiz. Eu vou até precisar se pode fazer com fubá, porque é a única coisa que eu tenho aqui. E eu ainda não fiz por isso, né? Que eu queria comprar farinha branca. Porque eu tenho uma irmã que faz, né? Eu não lembro se eu cheguei a ver a minha mãe fazer corante algum dia. Que lá em casa não tinha, né? Na casa da minha tia tinha. E hoje tem um pé bem grande na casa da minha irmã. E eu acho que ela fez com farinha branca, né? Que a gente, aqui nós chamamos mais de farinha seca. A gente não costuma chamar farinha branca. Que é aquela farinha que é feita da mandioca. Acho que é mandioca, é um processo diferente da farinha de polpa. E a farinha fica bem branquinha, né? Aqui o povo do Coenoca, aqui nessa região, chama farinha branca. Lá na minha região a gente chamava farinha seca. E eu acabei aprendendo também a dizer farinha branca. Então, gente, pra fazer o corante é com essa farinha. Eu não sei se pode, né, fazer com o fubá. Eu vou pesquisar, porque aqui eu tenho fubá. Aí, gente, tô limpando. Pessoal, glória, caiu o meu espremedor. Eu agarrei isso na parte de baixo. Gente, é uma coisa que nós comprou, né, que veio... Ai, tomara que não tenha dado problema. Que veio naquele kit, né, que eu ganhei ano passado. Eu acho que foi no meu aniversário. Eu esqueci já. Aí, gente, mas é uma coisa que a gente quase não usa. Ó, nossa. Tanto é que ele tá cheio de poeira aqui, ó. É assim. Sei lá. Vou colocar assim. Aí, gente, a gente quase não usa ele. Ele é mais pra espremer laranja. Na verdade, é pra espremer laranja, não é raio. É pra espremer laranja. Pronto. Aí, mas eu achei ele bonitinho, gente. Eu sonhava em ter um negócio desse aqui. E agora, depois que eu tenho, dificilmente eu usar. Porque, gente, a laranja é assim. A gente tem que espremer e na mesma hora tomar o suco. Porque se deixar pra depois, não presta não. Aí, vou só passar um paninho aqui de leve. Ó, gente, eu fiz essa toalhinha e acho que até mostrei pra vocês. Foi bem rapidinho de fazer. Dá pra fazer com um barbante e ser um suplá. Aí eu deixo ela aqui. Pessoal, vocês não fazem ideia do tanto que esse selamento me fez raiva. Olha como já tá mais, já coisou mais nos meus olhos.
Então, pessoal, olha, eu cobri aqui, né? Com essa toalhinha. Gente, aqui, apesar da gente estar no inverno, mas tá uma poeira, vocês não fazem noção da ceboseira que tá o meu armário. Tá cheio de teia de aranha. Aí eu tô dizendo pro Enoque que a gente tem que chamar o homem pra queimar, porque não compensa a gente limpar sem queimar, né? Eu digo que é um trabalho perdido. Aí, gente, eu limpei aqui, agora eu vou passar pra esse outro aqui. E eu quero também, gente, lavar aqui em casa, porque tá com muito tempo que a gente não lava. Na verdade, eu, né? Quem lava aqui? Vou deixar só um pouquinho. Gente, fica muito ruim a câmera frontal. Tá com muito tempo que eu não lavo aqui a casa, né? Pessoal, aqui é um balcão. Nossa. Aqui é um balcão, gente, que... Poxa. Fui ligar pensando que a luz estava desligada, mas na verdade isso aqui é uma farinha de rosca, já tá até vencida. Esse balcão, gente, fica mais bagunça, sabe? E o que fica mesmo aqui em cima dele é esqueci o nome. O liquidificador e a coisa que os meninos gostam de açapão, só que esses dias está sem manteiga. E eu, gente, eu compro pouca manteiga, só uma lata de 1 quilo. Mas para um mês eu acho que é demais, eles comem muito. Tipo, se a gente comprar 2 latas, por no mês eles comem aqueles 2 quilos de manteiga. Margarina, na verdade. Então eu disse pro Enoque que a gente vai comprar só uma de 1 quilo. Se der pro mês, tudo bem. Se não der, vão comer cuscuz sem manteiga, vão comer pão sem manteiga. Porque principalmente o Enos, gente, é exagerado em tudo o Enos. Ele não sabe, tipo, botar pouco, ele não faz noção do perigo, né, gente? Eu sei que eu passei um tempo sem comprar, porque depois que o Enoque ficou doente... Ó, aqui, pessoal, acho que não vai dar pra vocês verem. Mas vocês não fazem noção, ó, do tanto que ele tá sujo, porque eu faço suco de... Vou passar bem aqui o sabão, a buchinha com sabão. Eu faço suco de cenoura, gente, pro Enoque todo dia com... Eu voltei a fazer, né? Que há um tempo eu já fazia, aí eu tinha parado. Esqueci o nome agora. Com laranja. Muito bom, gente. Por exemplo, pra gripe. Tanto é, pessoal, que eu tava até dizendo pra ele, que tu tá... Olha, pra vocês verem o tanto que tá sujo. Porque às vezes derrama, né, um pouquinho. E acaba sujando. Eu tava dizendo pra ele que ele tá... Parou, mais de tossir, que tava numa tosse, gente. E aqui tá uma virose. Muita gente tá ficando doente. E... é muito bom. Suco de cenoura com laranja. Só que também a gente tem que fazer e tomar no mesmo instante, por causa que... Pra fazer, gente, o suco de cenoura, eu coloco uma cenoura de tamanho bom. Se for uma pequena, eu boto essa pequena mesmo. E se a cenoura for muito pequena, eu coloco 3 laranjas. Se ela for, tipo, um tamanho médio, eu coloco 2 laranjas. Fica muito bom, sabe? Aquele azedinho. Quanto mais azeda a laranja tiver, melhor vai ficar pra quem gosta de azedo. Pra quem não gosta, né, escolhe uma laranja bem madurinha. Olha, gente, a cor que não tá o negócio desse liquidificador. E praticamente todo dia a gente usa ele, né? Com esse negócio do suco do Enoque. Ontem que eu não fiz. Aí ele já fica perreando no dia que eu não faço. Pessoal, e hoje é segunda-feira, né? Na quarta-feira a gente tá indo na Teresina. Pra Enoque terminar os exames dele. Na verdade, na sexta-feira a gente vai, na quarta ele faz uma tomografia. Na sexta ele faz uma ressonância. Pra gente marcar a consulta. Aí na sexta-feira, né, que ele vai fazer a ressonância, eu já vou deixar a consulta dele marcada. Eu acredito que até o fim do mês ele já consegue fazer a consulta. E eu acredito que quando for na consulta a gente vai passar 2 dias lá, porque agora não aceita mais fazer o exame e a consulta no mesmo dia. Porque teve uma vez que aceitou, né? Ele conseguiu fazer a consulta e conseguiu fazer o exame. A gente não precisou dormir em Teresina. Mas aí quando não precisa, tem que fazer faz o exame num dia agora, né? E a consulta não. Teve um dia que a gente foi lá só pra ele fazer. Ah, não. E a gente foi receber o papel, que era da ressonância. E graças a Deus ele já conseguiu fazer o exame. Porque se não tivesse conseguido, a gente tinha ido lá só pra ele fazer o exame. Aí, pessoal, eu já limpei aqui, ó. Aí agora eu vou limpar com a misteira também, que tá um pouquinho suja, ó. Como nunca mais eles comeram pão. Porque como eu digo, né? Só, ele só bota na misteira, só esquenta se tiver manteiga. Se não tiver, aí não come. Olha, eu tenho que limpar ela. Gente, outra coisa, eu não tenho coragem de lavar isso aqui. Tem gente que joga na pia e lava com água. Eu não tenho coragem, sabe? Eu tinha uma, pessoal, desde lá do Barradas, né? Quando eu morava no interior de Monção, na cidade de Barradas.
Ah, quebrou só isso aqui, ó. Um gato derrubou e quebrou. Tava novinha, pessoal. Eu quase não usava. Ela era branca com... Não, era toda branca. Aí tava bastante tempo que a gente não tinha. Aí agora, no dia... Acho que foi no dia da mulher. Enoque foi e comprou uma. Eu não tenho essas coisas, não. Eu aproveito essas datas assim, porque aí eu já ganho alguma coisa. Sabe? Ele procurou aquela coisa que tava faltando em casa, em questão de... Bonjou um pouquinho. Coisas que faltavam em casa, né? Ele pega e compra. E eu, gente, eu quero ir um dia em Pedreiros, que eu quero comprar aquele Oxford, que eu quero fazer um conjunto, né, pra cá, pra casa, e quero aprender a fazer. Eu vou começar fazendo pra mim, né, pra depois eu fazer como encomenda. Fazer a capa do liquidificador, pra cima da geladeira, pra esses baldes. Ó, pessoal, já limpei aqui agora, né, o liquidificador. E aqui também tem a minha batedeira, né, que como eu tenho feito bolo com mais frequência, eu já deixo ela aqui também. E aí, gente, vai ficar também sem pano, que eu tô sem nenhum pano pra colocar aqui agora, né? Porque não vou colocar. Gente, no dia que eu ganhei esse liquidificador, o que que eu fiz? Eu peguei e empurrei ele pra cá pra dentro, ó. E quando eu fiz isso, gente, porque eu tinha outro que ele não tinha esse negocinho pra gente enrolar aqui. Esse aqui tem. E eu não observei que ele tinha. E eu peguei e coisei pra dentro. Pessoal, deu um nó. No dia que eu ganhei esse liquidificador. Gente, vocês já viram o sufoco que foi pra me tirar daqui de dentro? Desmanchando esse nó que tinha feito. Tem tudo que eu fui empurrando o fio aqui da coisa da tomada dele, esse negócio de... acho que é pulga que chama. Gente, ele foi dando nó dentro dessa parte do liquidificador. Quase que eu perdi meu liquidificador. Quando eu puxei, veio só um pedacinho. Eu digo, agora lascou, porque nem nas tomadas não alcança. Até ruim pra colocar. Mas graças a Deus eu consegui. Aí, depois que eu fui observar que tinha essa parte aqui, ó, que ele é encaixado. Pois é, pessoal, eu tô aqui mais só conversando, né, gente, com vocês. Vou pegar o copo bem aqui pra enxugar também. Que eu levei pra ali pra... Que às vezes a gente mede água de coco nele. Pessoal, minha geladeira tá horrível. Toda... agora tá dando coisa. Olha lá, tá toda enferrujada, pessoal. Gente, eu gostei desse liquidificador, que é bem grande o copo. Ó, deve de eu estar fazendo suco de cenoura pro Enoque, ele tá ficando couve, é estranho. Eu tenho outro copo, outro motor bonzinho aqui, gente, mas que eu mostrei pra vocês, né, coisou... Deu problema, aí não consegui mais. Pessoal, pensa no negócio bom. Quando eu fazia o suco pro Enoque, eu coava só na peneira, ele disse que ficava aqueles gruminhos. Mas agora a gente coloca, eu coloco aqui dentro, né? Pra fazer o suco, aí eu seguro. Na hora que eu derramo o suco no copo, ele já vem coado. Bem melhor do que com a peneira. Só que a gente tem que segurar firme, porque senão na hora que tá batendo, ele levanta e acaba derramando. Mamãe tinha um lá, mas quase não usava assim, porque quando é muita coisa, aí não dá certo. Se a gente for bater pouquinha coisa, dá certo. Pronto, pessoal. Arrumei aqui, ó, mais esse. Tá assim, não sei nem como é que vocês estão indo aí. Porque tá frontal, porque pra mim poder ver que tá acompanhando, né? Olha, gente. Não sei em que momento parou a câmera, mas liguei de novo, aí já passei o vinagre, passei a buchinha com sabão, agora vou enxugar aqui pra colocar as coisas de volta. Pessoal, esse negócio de eu lavar pano de prato na máquina, que eu boto de molho, né, deixo um pouco pra sair toda aquela gordura com água sanitária, aí depois eu coloco todos na máquina, coloco um outro sabão e boto pra lavar na máquina. Mas eu não tô gostando, pessoal, tá acabando esse pano de prato, então ficando ó, tudo cheio de pelinho. Tá pior ainda do que era. Eu já não gosto de enxugar a louça, agora mesmo que eu não enxugo. Porque fica cheio de pelo. Ó. Tudo que a gente passa, em todo lugar que a gente passa, fica cheio de pelo. Eu quero até comprar aqueles paninhos que eu vi na Shein, é bem baratinho. Aqueles paninhos multiuso. Que nos comércios aqui, 3 paninhos é 10 reais. E eu vi na Shein que é 3 reais, 3 paninhos daqueles.
E é aqueles que a gente pode lavar e guardar, né? Pra usar depois. Não é aqueles, acho que é perfeitos que o povo diz. Não é desse. Ó, agora eu vou só colocar as trepas e terminar de limpar aqui a pedra. E guardar essa louça bem aqui, ó. E guardar esses carros do Enoch. E sandália que deixaram aí. Eu acho que não vai dar tempo eu lavar aqui o chão. Mas se der tempo eu já mostro pra vocês já já. Ó, pessoal, consegui dar uma organizada. Tem lixo no chão, né? Que eu fui limpando ali, jogando. Agora, gente, eu vou varrer pra ver se dá tempo eu lavar. Mesmo que eu não consiga lavar, né? Não sei se a minha câmera tá torta, sei lá. Parece que eu tô enxergando direito. Se não dá tempo eu lavar, mas eu vou jogar água com sabão e tudo, deixo aqui. E aí, quando eu chegar, eu lavo. Mas eu vou fazer o possível pra não lavar agora. Agora eu vou varrer pra mim começar a lavar, gente. Porque tá com muito tempo, né? Que eu não lavei mais essa casa. Tá muito suja. Ó, pessoal, eu varri, né? Tá ali o lixo, vou pegar a pazinha lá fora. Agora em um balde, caiu o rodo e a vassoura tudo junto. Aí, pessoal, eu vou lavar e depois eu mostro pra vocês. O meu celular não tá mais segurando, né? Antes de um minuto ele tá parando. Então eu vou lavar aqui agora, né? E depois eu mostro pra vocês, ó. Tinha bastante lixo. Olha que essa casa foi varrida ontem. Pronto, pessoal. Agora sim dá pra respirar melhor. Porque tava uma bagunça muito grande. Olha, gente, acabei de lavar agora, né? Tá tudo molhado. E aquela bacia lá que eu coloquei na pedra de louça que tava aqui. Na cadeira, eu tirei a cadeira. E não lavei louça. Essa louça ali eu lavei ontem à noite. Então tá ali pra guardar, né? Ó. Graças a Deus consegui arrumar. Aqui tá só... Aqui uma laranja, deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal, ó. Aí fica só essas coisas mesmo. Agora o quarto da Netione tá virado. Olha, o meu também tem muita roupa pra guardar. Então, pra arrumar, não arrumei ainda. E tá assim, pessoal, né? E eu espero, gente, que vocês tenham gostado de ver eu dar uma organizada aqui na minha cozinha, que tava muita bagunça, né, gente? Muita coisa acumulada ali, gente. Lá de baixo é a cestinha e naquele vidro de água sanitária é um óleo queimado, pessoal. Aqui tá uma... Eu não sei se é um nome que eu vou dizer aqui, mas peste, né? Peste é porque quando tá empestado de cupim. Gente, aí então eu tive que passar agora até no portal aqui dessa porta do quintal, porque tinha muito cupim. Então eu tô passando óleo queimado, né? E a próxima limpeza, gente, se Deus quiser, vai ser no meu armário, porque olha a situação que tá. Olha, gente, eu nem gosto de passar vassoura ali, ó, onde tá essas coisas de aranha, porque acaba sujando tudo. E pra mim limpar em cima e não ter tempo pra limpar embaixo, então eu prefiro só fazer isso. Mas se Deus quiser, se eu não conseguir nessa semana, mas semana que vem eu vou deixar isso aí tudo limpinho, gente, porque olha a situação que tá pressando, principalmente o meu armário, tá muita poeira. Olha, eu limpo, eu gosto de limpar, tipo, tudo uma vez. Se eu for limpar a porta, eu gosto de limpar dentro tudo, sabe? Deixar tudo bem limpinho. E também vou trocar aquele pano de prato, não vai ser hoje. Olha, gente, ficou assim. E, pessoal, eu já mostrei o vídeo aí pra vocês, né, dos meus crochê, que eu comecei a colocar lá fora, gente. Porque, pessoal, como eu disse, né, ó, tá até uma virada aqui dentro. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu tinha uma encomenda, não sei se eu falei pra vocês, mas já entreguei. Ali naquele cantinho as que eu uso. E aqui tá umas que eu coloquei que eu tô levando lá pra fora pra mostrar. Porque é assim, pessoal, se a gente faz crochê, a gente não diz e a gente não expõe o nosso trabalho, não vai... Eu vou virar bem aqui a câmera rapidinho. Gente, é como eu tava falando, se a gente faz, né, mas deixar guardado, porque eu falo isso pra vocês por experiência. Fiz muito pano de prato, porque eu tava na ideia de ir lá pra onde é a minha família, e lá, sempre que eu vou, eu vendo muito, né. Então, eu fiz e acabei guardando aqui, gente, mas o que aconteceu? Não deu pra mim ir, e quem não sabe, não compra, né, pessoal? Então, as coisas guardadas, ninguém vai saber que eu vendo pano de prato, né. Essas pessoas que gostam, né, tipo, que passa aqui na minha porta. Então, eu comecei agora, né, colocar lá fora, e essa é a minha intenção. Gente, pensa no celular abençoado. Então, eu tava falando, é a minha intenção, né, agora de começar, de colocar lá pra mim vender, gente. E é como eu vou, muita gente, né, tá vindo aqui
por causa dos meus crochê. Então eu tenho a ideia de começar, de voltar postar, né, coisas sobre o crochê aqui, que na verdade eu não tava postando nada. Então sempre que eu der que eu tiver oportunidade, eu vou mostrar crochê aqui, né, pra quem gosta, minhas peças em crochê. Na verdade eu tenho um canal, né, que tem mais de 1.000 inscritos. Comecei fazendo vídeo aula lá e parei. Por que que eu parei? É exatamente por isso que eu disse pra vocês, se eu não tenho encomenda, eu não tenho como, gente, manter um canal de crochê, porque eu não vou ter condições suficientes para comprar linha, gente, porque linha tá muito caro. A linha mais barata que eu uso, que é o do pano de prata, tava R$ 20, não sei agora, né? Tanto a Liz, aquela polipropileno, que são várias marcas, quanto a Anne, né, que é aquela de algodão. E eu prefiro a Anne, né? Eu gosto muito de usar a Anne porque pra mim é de algodão, é bem mais fácil de usar, mas com a polipropileno também fica muito bonito esse trabalho. Então, pessoal, eu tô com uma ideia aí na mente, né? Quero ver depois dessa consulta do Enoque o que vai dar. Que em nome de Jesus vai estar tudo bem, que seja feita a vontade de Deus. E eu quero voltar em meus trabalhos, fazer outros tipos de coisa, né? Pra ver se eu consigo, né, gente, alguma coisa, porque como eu já disse pra vocês, eu tô sem trabalhar, tô sem ganhar nada, gente, nós estamos vivendo do salário do Enoque, então eu não posso esperar só pelo Enoque, eu tenho que fazer alguma coisa. E todo esse tempo eu tava parada, porque nessa correria pra Teresina eu não tinha nem como, né, arrumar um trabalho, e também aqui é difícil, pessoal, se não for babar o prefeito 24 horas, ninguém consegue um emprego. E eu não tenho tempo para isso, para estar toda hora lá na prefeitura, né? E Enoque fez muito isso, já pediu, são 10 anos que a gente mora aqui, eu nunca consegui um trabalho, tipo, pela prefeitura. E então a gente deixou de mão, porque a gente cansou de estar pedindo, né, pessoal? Então eu quero me virar com o que eu sei, o dom que Deus me deu. O dia que eu puder vender, eu vou vender. Deus abençoe se Ele quiser me ajudar, gente, porque tudo é conforme a vontade de Deus. Eu vou poder vender muito e então vou esperar, né? Vou fazer o que eu devo fazer. A gente não pode parar, né? A gente tem que fazer alguma coisa, porque se eu ficar aqui só esperando a vontade de Deus e não fazer nada, vai ser difícil, né? Porque do céu não vai cair. Então eu tenho que fazer alguma coisa também. E é o que eu tenho feito. Só, pessoal, eu tive uma experiência péssima, né? E assim que eu comecei, eu nem tinha canal, não tinha nada, porque eu sempre meu crochê, desde que eu cheguei, não, na verdade, desde que eu estudava a sexta série, eu conheci uma amiga, né, e ela fazia crochê, e eu comecei a me apaixonar pelo crochê, gente, e ela até hoje ainda faz, né, ela mora em outra cidade também, foi embora lá de perto da minha cidade onde ela morava, e aí eu me apaixonei, gente, pelo crochê, eu comprava, como eu tava dizendo, né, gente, eu comprava linha, comprava revista, aí eu pedia pra ela fazer, né, o trabalho pra mim, e eu revendia, né, aquilo que ela passava pra mim, eu pagava um certo valor pra ela, porque era o trabalho dela, né, gente, que ela não ia só fazer pra mim, de graça, eu tinha que pagar alguma coisa. Eu não lembro quanto eu pagava cada bico, porque eu dava tudo pra ela, né, gente, agulha, tudo. Eu comprava e dava pra ela fazer pra mim. E eu comecei a vender e me apaixonar pelo crochê. Então, só, gente, que eu vendo ela fazer, eu nunca aprendi. Mas depois que eu cheguei aqui em Lima Campos, eu tive acesso à internet, ela comprou um celular pra mim. E eu comecei a ver o celular. Gente, todas as peças que eu fiz, a primeira vez que eu olhei o vídeo, eu acompanhei o vídeo, pra me ter certeza que ia dar certo. Foi uma coisa que eu não tenho, tipo assim, muito dom de criar peças, porque eu tive essa facilidade, né, sabe, de acompanhar o trabalho de outras pessoas e não procurei, sabe, fazer o meu próprio trabalho, minha própria peça. Então, eu sempre pegava aqueles vídeos prontos. Então, acho que foi o Enoque que chegou. Então, foi daí, gente, que eu aprendi o crochê, me apaixonei pelo crochê e até hoje eu amo fazer crochê. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.